Pois bem, gente, através da Ecológica FM, direto do estúdio VCD, direção de imagens de Ayrton Monseca, direção geral de Eduardo Sandim, apresentação Jean William. Começa agora o programa Páginas da Vida, com oferecimento da Circuito Pneus. E o Páginas da Vida de hoje é a menina das medalhas, a menina dos projetos, a menina da ação. O Páginas da Vida de hoje nasceu em Belo Horizonte. É a Marcela Paiva. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos vocês. E é com muito prazer que hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha história, né? Trazer essas raízes tão importantes que nos fazem chegar aonde nós queremos chegar, né? Nós estamos na presença de uma mulher que é ligada a 220 volts. Coisa bacana. Eu acho que todos nós deveríamos ser assim. Ela tem desenvolve o Centro Cultural Anjo Luz, desenvolve também o Frido Chita Artes e Eventos, desenvolve uma escola de teatro, Marcela Paiva. Vamos começar primeiro com a sua infância. Como surgiu essa Marcela 220 volts? Surgiu em Belo Horizonte. Fale um pouco da sua família, da sua infância. Então, é muito bom falar da minha infância, porque eu tive uma infância muito boa. Foi uma infância com extremas restrições. Não foi uma infância que eu tive tudo que eu queria. Na verdade, eu não tinha absolutamente nada. Digamos assim, o material, né? Eu sou de origem de uma família muito humilde, batalhadora, que tudo que eles conquistaram e eu conquistei foi com muito trabalho e honestidade. Então, assim, essa força, essa garra de trabalho, eu tenho certeza que vem da minha família, né? Que passou para mim, de geração a geração, né? A sua família é numerosa ou era só você? Não, assim, a minha família núcleo mesmo, a célula, é eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã. Meus pais são casados até hoje. Eu tenho uma irmã mais nova, a Gláucia, e nós 4. Mas a nossa família, né, que estende, né, a minha avó, a minha outra avó, elas tiveram vários filhos. Então é uma família que eu tenho muitos tios e primos, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E era uma família participativa, pelo que você coloca? Sim, sempre foi uma família muito unida, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. Lógico que toda família tem as suas diversidades, as suas dificuldades, né? As suas diferenças. Né? Eu não posso falar que a minha família seria diferente disso tudo, porque não é. Mas assim, entre as diferenças, uma diferença e outra, é uma família que é uma família tradicional do nosso querido país, o Brasil, né? Você nasceu em que região de Belo Horizonte? Eu nasci no bairro Cachoeirinha, no hospital, né? No Hospital de Belo Horizonte, no dia 2 de outubro de 1984. Ou seja, estou com a idade de Cristo, a idade das extremas realizações espirituais, pela graça de Deus. E eu sou muito movida a isso. E a minha origem, ela vem lá da capital, mas nós ficamos pouco tempo na capital, né? Porque assim, criar filhos em cidade grande exige um grande manejo. Então você ter a consciência que criar filhos em cidades menores, você coloca mais qualidade de vida. Muito mais saudável. Isso. Então assim, era o projeto da minha mãe e do meu pai voltar para São João del Rei. Porque né? eles são descendentes de São João ou não? Você falou em voltar. Então, meu pai, ele é são-joanense juntamente com a minha mãe. Só que a família do meu pai, quando eles eram crianças ainda, né, eles mudaram de São João para BH. Então, eles formaram lá, trabalharam e até residem lá. Agora, a família da minha mãe, ela permaneceu aqui, entendeu? Em São João del Rei. É a família Agostini e Paiva. Que é a família da minha mãe. Então, eles ficaram aqui. E meu pai, ele sempre trabalhou com gráfica, com artes gráficas e tal. E era o sonho da vida dele ter o seu negócio próprio. Então, assim, lá em Belo Horizonte, ele era empregado e eles quiseram vir para cá justamente para montar o próprio negócio, né? Que foi a gráfica. E conseguiram montar?
com muita luta, conseguiu montar. E assim, e através dessa montagem da gráfica, né, antes dela que ela se efetivasse, teve, na verdade, vários acontecimentos, né? Foram degraus que eles foram subindo até conquistarem o próprio negócio. Lá em Belo Horizonte, eles trabalhavam com as roupinhas de Barbie. Então, eu fui criada nesse universo. O universo da fantasia? O universo da fantasia, dos contos de fadas. Tanto que a parte da minha mãe são todas pedagogas, professoras, né? Então, isso já vem, assim, lá da minha raiz mesmo. Então, eu fui criada nesse universo de retalhos, tecidos, bonecas e muita coisa. Então, era assim, era o auge. Quando a Barbie se tornou o auge, né? Isso o quê? Há 28 anos que ela teve o ápice. Que a minha mãe teve uma ideia fabulosa, que eles expunham naquela feira hippie de Belo Horizonte. Sim, já cheguei a frequentar, fui até cliente lá, que legal. Muito bom. Então, eles expunham lá na feira hippie, né, as roupinhas de Barbie, e aí eles tiveram a oportunidade, né, a chance de adquirir um pezinho de meio, digamos assim, né, e voltaram para São João para montar o próprio negócio, né. Meu pai e minha mãe montaram, a gráfica ela se estendeu, né, pelo tempo que meu pai estava nativa. Ele ainda está, só que hoje ele está mais assim, mais light. Mais light, levando a vida mais light, porque ele já cumpriu, digamos assim, tudo que ele tinha que cumprir, né, aqui na Terra. O nome do seu pai? Meu pai chama Carlos Alberto dos Santos e a minha mãe chama Regina Mara Paiva dos Santos. Essa energia teatral você buscou na Barbie, conforme você colocou. Ou já isso havia em termos da sua mãe? Não, nenhum nem outro. Nenhum nem outro, né? Nenhum não tinha artista na verdade, na família, não? É uma coisa que eu acredito, né? E que eu tenho prova disso na minha vida, foi que quando eu era criança, muito pequena, na casa da minha avó, tinha uma horta, sabe? Uma horta muito grande. E criança, você já viu, né? Fica fantasiando, aquelas mangueiras gigantes e tal. E eu já me via naquela época, e era assim, criança de 3, 4 anos de idade, eu já me via apresentando em grandes palcos, com holofotes, sabe, com aqueles tecidos, então isso já estava muito impregnado no meu ser. Acredito que isso vem de outras vidas. Lógico que, como eu acredito, nós estamos encarnados, né, numa família que é predisposta a isso. Então, assim, eu já estou numa família onde as pessoas já entendem e já vivem essa atmosfera artística. Por exemplo, essa visão espiritual, ela começou quando com você? Desde quando eu nasci. Desde quando nasceu, Sim, eu busco a evolução espiritual 24 horas por dia. Isso em função, qual a importância sua família teve nisso? Eles são participantes, né, desse sentido espiritual, da formação sua ou não? Essa formação surgiu lá do outro lado que veio para você se conscientizou disso e foi a luta? Então, não é por aí, não. Não é a questão da família, né? Já é da ânsia existencial, né? Eu tenho uma ânsia existencial pelo divino, pelo sagrado, e tanto assim que eu busco muito mesmo, eu busco 24 horas por dia estar em conexão, né, com a energia maior. E isso veio, acredito que já de outras existências, do meu espírito mesmo, da minha alma. Essa busca de conexão... é muito grande, difere muito. Porque assim, a minha busca de evolução espiritual é muito maior do que os meus familiares, você tá entendendo? É porque assim, eu busco tanto, mas tanto, que assim, todos os meus trabalhos têm base espiritual, toda a minha vida tem base espiritual. E desde criança, na verdade, porque a criança geralmente, como eu também sou pedagoga, e eu já estudei a questão das idades, né? As crianças também,
elas assim têm dificuldade do doar, né? Elas passam por esse momento da dificuldade de doação. Então, e eu já nasci o contrário. Eu já nasci assim, né? Tipo assim, eu ganhava uma caixa de bombom do meu pai, né? Eu ia pra rua, criança. Tinha o quê? Uns 4, 5 anos de idade. Ia pra rua e distribuía pros coleguinhas. Dividia tudo, tudo. A sua irmã não tinha o mesmo procedimento? Não tanto quanto eu. Eu sempre fui mais voltada pra doação, né? Muito mais. Pelos estudos, por essa busca de informação, como você explica isso? Tem algum tipo de explicação? Olha, eu acredito que nós já viemos com propósitos, né? Cada um tem o seu propósito. Não quer dizer que o meu propósito seja maior do que o seu propósito. Mas quando a gente se alinha ao nosso propósito, é muito grande essa energia que a gente recebe dos reinos maiores, né? Então, por isso que dá essa vitalidade, te dá conexão, na verdade, a questão de estar tudo compartilhado, né? Porque eu sou a fortuna de Deus em ação. Eu enxergo que nós somos seres servos aqui na Terra para produzir o bem. Tanto que a Terra é muito rica. Tudo que se joga na Terra tem condições de, prosperar. E o universo é muito abundante. Se você vê um tomate, quantas sementes tem um tomate, né? Aquela sementinha nasce vários tomates, que vão nascer vários tomates, que vão nascer vários. Então é tudo muito abundante. Nós vivemos num banquete. Então viver de miséria tem alguma coisa errada aí. Porque tem o segredo da prosperidade, né? A prosperidade, essa questão... A prosperidade está ligada à questão de dar e receber. E eu já nasci com essa visão espiritual, né? Da vida próspera. Assim, ao financeiro, né? Ela tá ligada a você ter boa saúde, ter condições e compartilhar com o próximo. Ser útil, né? Ser útil. Praticar o amor, né? Que legal. Essa visão, qual a visão religiosa que você tem? Pelo que você está colocando? Espírita? Hoje em dia, Jean, eu não sou nada, sabe? Eu sou uma cristã em aprendizado. Só isso. Meu foco é meu mestre mesmo que eu sigo, é Jesus Cristo. E eu não tenho religião, porque na verdade a minha visão é que a religião, ela diminui muito o seu campo de ação, né? Porque se a religião fosse uma maneira de se agrupar com o próximo, tudo bem. Mas eu me sinto perdendo tempo, digamos assim, em dedicar a minha vida à religiosidade, que é diferente, sim, é limitador, que é diferente de dedicação de vida à espiritualidade. A espiritualidade é muito mais ampla do que a religiosidade. Mais aberta. Isso. Lógico que eu tenho um padrão que é meu mestre, que eu sigo, que é Jesus Cristo, porque aqui na Terra não acredito que tenha vindo outra pessoa tão quão maior que ele é o maior de todos, né? Que está em direção à ligação ao divino, né? A Deus. Então, assim, eu sigo essa base e se eu for falar o que é a minha religião hoje, a minha religião é a fraternidade. Tanto que eu tenho contato com a espírita, eu tenho contato com a evangélica, eu tenho contato com a católica, eu tenho contato com o xamã, eu tenho contato com o santo daime, eu tenho contato com todo mundo, porque eu acredito que religião é uma forma de você religar ao outro, entendeu? Não fechar. Essa é a minha visão. Isso você descobriu a partir do momento que você passou a viver um pouco de cada religião, para você criar essa mentalidade que você... Sim, eu tive uma trajetória grande, era para falar música, da infância, né? Mas aí já vai entrar aqui. A minha base é a base católica, sabe? Eu fui evangelizada pelo
o catolicismo, fiz primeira comunhão, gostava muito, gosto muito, acho que as pregações, né, que os padres fazem muito importante. Quando eu entro numa igreja, né, eu sinto a energia, né, aquele mar, é como se fosse uma onda de paz. Eu sinto muita paz quando eu estou nas igrejas. Aí minha base é essa, depois eu fui conhecer, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né, aí eu fui conhecer a doutrina espírita, permaneci na doutrina espírita de 1998 a 2017, só que a doutrina espírita também, ela se tornou um pouco limitadora para mim, não estou falando para outros que estão lá, né? Para mim ficou muito pequeno aquilo lá e eu tive a necessidade de crescer, né? De sair da casca. Então eu tive contato com a igreja evangélica também, da qual eles fazem um trabalho lindo de prática, maravilhoso, principalmente essa igreja, né? Que eu tive contato da pastora Sabrina, que chama Igreja Missão Atos. Eles são missionários mesmo, eles pegam no pesado, eles descem debaixo da ponte. Foi, na verdade, o que eu mais me semelhei. Só que também ficou pequeno, entendeu? Porque eu tenho essa ânsia, né? Do grande, de expansão e tudo mais. De buscar então, algo maior, né? Isso. Aí eu decidi que eu não, no meu caso, né? Que eu não ia perder mais tempo, que eu ia entrar na ação, né? Aí foi quando eu pensei nas minhas reflexões, né? Se eu puder colocar um pouquinho aqui pra mim. Sim, porque eu falo, não, eu falo muito. O programa aqui é para falar mesmo, né? entendeu? Então, aqui só a trilha do programa que é o Gago de Oswaldo Montenegro. Mas as pessoas todas que vêm para cá é para poder falar mesmo. Né? A ideia do programa é essa, é abrir o verbo. Abrir o verbo, né? Então... E aí eu adquiri, né, a consciência, não acredito adquirir, reencontrei, né, porque eu nunca deixei de ser fraterna, que a minha base seria Jesus e a minha religião, a fraternidade cristã, que é o que eu sigo, os ensinamentos do grande mestre. Que legal. E esses ensinamentos todos que você, essa área de busca do universo para com você, que a gente possa ser cada dia um pouco melhor, você levou para a escola também, na sua formação? Sim, eu estudei teologia também, né? Eu tenho, assim, um vasto caminho dentro dos estudos do conhecimento, tenho muitas formações, sempre encontrei muito equilíbrio no estudo, sabe? Então, assim, eu amo estudar. E aí eu estudei também, né, essa questão e expandi para as minhas ações, né? Todas as minhas ações são de base espiritual. Eu tentei, outro dia falei com a minha mulher, eu seria candidato a santo. Ela falou que não poderia. Eu não tenho a mínima condição de ser. Ela é ministra, quer dizer, acha que está com a compra. Gente, existe candidato a vereador, a deputado, a governador, por que eu não posso ser candidato a santo? Você pensou nisso? Que eu queria ser santa? Porque tanta bondade assim. A minha mulher cortou mesmo, falou que eu não tenho a mínima chance, mas vou tentar. Até chega se eu vou ganhar, não sei. Eu acredito que a consciência da santidade, ela está, assim, totalmente desligada no rótulo do santo, de ser santo, né? Então, assim, eu não sinto necessidade nenhuma de ser considerada santa. E acredito que, se a gente for pegar lá, né, os livros das biografias dos santos, eles não tinham essa preocupação, né? Eles tinham preocupação realmente de agir. E a maioria dos santos, eles eram pinta braba, né? E houve o quê? Houve a conversão. Então eu acredito que a proporção de bondade é a mesma proporção de maldade. Você está entendendo? O tão quanto eu sou boa, o tão quanto eu posso ser má e ruim. Só vai depender da minha escolha. Então a essência nossa é a possibilidade de escolher o que nós queremos ser. Entendeu? E assim, totalmente desvinculado desses rótulos. Ela é santa, ela é isso, ela é aquilo. Não, eu sou simplesmente um ser humano aqui na Terra, que estou nessa condição humana. Necessito também de alguns prazeres humanos, né? Porque são necessários algumas
Necessidades também eu tenho como humana, e lógico que isso é a minha condição atual. Acredito eu que mais à frente, quando eu partir dessa terra, aí eu estarei em uma outra condição, talvez melhor do que essa, se Deus quiser. Que assim seja. Que assim seja. E os anjos digam amém. Amém! E você chegando lá, abre a minha candidatura, que eu vou dar forte e firme. Forte e firme, acessando. Gente, a gente vai a um pequeno intervalo e a gente volta já com essa simpatia aqui hoje, a Marcela Paiva. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, Eu boto fé oi, vê se passam em casa um café. que a água já tá fervendo. Quer? É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. O café que o mineiro faz. Pois bem, gente, estamos de volta com Páginas da Vida hoje de Marcela Paiva, a menina das medalhas, a menina da ação, a menina dos projetos. Um abraço a você que nos acompanha pelo site www.radioecologicafm.com.br, a você que nos acompanha com som, imagens, através do seu Facebook, entrando em Página Ecológica, grande sucesso. Obrigado por nos acompanhar e também compartilhar. Abraços ao ouvinte que está ligado no carro, no seu trabalho, na sua casa. Você também pode ter a sua história sendo valorizada, como está sendo hoje a da Marcela Paiva. Para isso, basta, através do seu WhatsApp, passar o seu nome e seu interesse de contar sua história aqui pelo número 32 98851 1839. Em breve você terá essa oportunidade, conforme Marcela está tendo hoje, Marcela. 5 anos você veio para São João del Rei. Fale agora da sua adolescência nessa bela história del Rei. Então, a adolescência a gente passa por várias mudanças, né? A gente deixa daquele universo lúdico, infantil, para adquirir outras procuras, né? E o que eu posso falar da minha juventude é que também foi regada pela espiritualidade. Então, assim, muitas leituras de vários livros, e eu dediquei a minha juventude também para o teatro, né? Eu era uma adolescente voltada para o teatro, tanto que eu estou hoje com 33 anos, mas eu já trabalho profissionalmente, né? Recebendo por isso, já tem 19 anos. Que bacana. Então eu comecei muito cedo. No teatro você entrou com quantos anos? Então, desde criança, né? Desde pequenininha? Desde pequena, porque eu já fazia teatrinhos, né, com os meus amiguinhos, a gente fazia apresentações, tanto com os meus primos também. Isso da sua própria cabeça? Isso é tudo da minha cabeça, tudo. Jura? Juro! Estou precisando de uma pessoa assim nesse programa para dar mais ênfase, né, para a coisa poder ficar mais ligada. Que bacana. E aí, dê sequência. Então, e assim, fazia e acontecia, né? Tinha as apresentações, fazia o roteirinho, né? E apresentava. E quando eu passei para a juventude, eu sempre fui movida a apresentações, né? Sempre gostava disso, tanto que a gente tinha um grupo das Spice Girls, onde eu era a Jerry Hallowell. Então, assim, eu fazia a interpretação dela e a gente fazia apresentações
na cidade, era muito interessante. Isso na época de adolescente, né? E tudo, absolutamente tudo que tinha na escola eu queria participar. Tudo. Assim, isso pegando o quê? De 7 anos que eu entrei na escola, né? E aí vai, né? E assim, as professoras faziam os teatros escolares e eu era a primeira a levantar a mão, porque eu queria participar do teatro. E teve uma vez que a professora não me escolheu. Não me escolheu. E escolheu uma outra menina lá. E eu fiquei pensando, poxa, vai que essa menina não aparece no dia. Sabe o que eu fiz? E a professora nem sabia o que era que eu estava fazendo. Eu decorei todas as falas. Levei o figurino, se caso ela não estivesse presente, né? E realmente ela não foi. Eu que fiz a apresentação, porque eu sabia todas as falas, inclusive tinha levado com o figurino, que era uma roupa toda branca, que eu lembro até hoje, que era uma calça de veludo cotelê que a minha avó tinha feito pra mim. Eu acho que você deve ter o número do cara lá de cima. E eu tô precisando de muita coisa. E não tem jeito de passar, não. Eu acho que muita gente que está ouvindo a gente, muita gente que está acompanhando a gente, talvez tenha essa mesma necessidade. Dessa conexão, né? Dessa conexão. E, por exemplo, essa coisa funcionar dessa maneira, isso deve, ou devia, acontecer alguns tipos de ciúmes, de terceiros que talvez tinha vontade de te apresentar conforme você se apresenta e se apresentou e se apresentará, e muitas vezes a coisa não acontece e com você acaba acontecendo. Então, porque... Como é que é viver com isso? Então, essa questão da inveja, do ciúme, né, que são sentimentos primitivos da condição humana animal, né? Porque isso é um sentimento animal que nós temos. Porque a gente não pode esquecer que nós somos também animais. O que difere é a forma de reflexão e consciência que nós temos. E todo mundo que tem grandes talentos e coloca isso para a humanidade sofre, né? Sofre retaliações de pessoas que ainda estão muito enraizadas nesses sentimentos primitivos, como a raiva, a inveja, os ciúmes. Então isso é comum. Então eu vejo como algo comum. Porque como cada pessoa está num nível de evolução espiritual, né? Num patamar, então se essa pessoa sente isso, ninguém vai invejar algo ruim. Ninguém inveja. Então, na verdade, quando eu recebo alguma situação onde há esse desconforto do próximo quanto ao meu ser, eu enxergo isso de uma outra maneira. Eu enxergo como um termômetro positivo. Opa, então se estão com ciúmes, se estão com inveja, é porque eu estou no caminho certo, entendeu? Eles, na verdade, ao invés de me atrapalhar, acabam me ajudando. Eles são, na verdade, o ar que fomenta o fogo para eu estar, o quê? Produzindo e iluminando aonde eu estiver. Eu queria saber como é que ficou o susto da professora. Qual o susto da professora? O susto da professora, da menina não comparecer e você dar conta. Não, ela ficou super feliz, foi tranquilo. Por exemplo, nós estamos vendo até agora um momento de muitas vitórias. Mas a vida também tem empates, tem derrotas. Tem alguma que você pode relatar pra gente? Derrota? Eu não acho que nós temos derrotas, né? Eu já enxergo de uma outra maneira. Eu acho que nós temos aprendizados. Tudo é um aprendizado. Você jamais vai fazer algo pensando em errar. Mas, entendeu? Você sempre vai querer o quê? Acertar o alvo. Mas pela nossa condição e limitação, às vezes nem a gente sempre não consegue. Não conseguimos. Boa, mas as pessoas de sucesso, da qual eu me incluo nisso, elas têm algo que chama perseverança. Ou seja, um possível erro se torna acerto. Então é uma caminhada, né? É uma caminhada de vida que a gente vai se acertando, manejando, vendo onde errou, vendo onde pode melhorar. E eu acredito que ontem eu estava refletindo sobre isso, né? O que seria a loucura, né? A loucura.
que a gente pode definir como que é louco? Loucura, na verdade, é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E assim... Tá viva aí, ó. Tô vitoriosa! Tá legal. Isso. E fui caminhando. E fui sozinha. Eu não conhecia ninguém. Era um grupo de 60 pessoas comigo, né? Então, 59 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Durante 8 dias eu fiz essa trajetória até a chegada de Aparecida do Norte. Nesse movimento de chegar em Aparecida do Norte... o trajeto, a vivência, foi a experiência, as passagens por cada cidade e a forma com que a gente se predispôs a estar naquele momento foi riquíssimo. Então, a trajetória ela é mais importante que a chegada. É como esse programa, muitas vezes para mim, tem servido como terapia. Que e bom. cada um tem aqui um tipo de história, né? E a gente acaba vivenciando isso e realmente se sentindo muito bem. Essa experiência lá em Aparecida do Norte, você teve convivência com pessoas de outros lugares, né? Isso tudo ajudou essa formação, né? Ajuda a formação, né? Mas, quando eu cheguei em Aparecida do Norte... eu tive um impacto muito negativo, né? Porque, assim, foi tanto esforço, mas tanto esforço, tanta vivência, tanta riqueza na trajetória, que quando eu cheguei em Aparecida do Norte, que eu vi aquela comercialização, né? Aquilo enfraqueceu um pouco a minha fé. A indústria da fé. Sim. Aí eu fiquei na parte de uma aridez espiritual. Enfraqueceu. Mas o enfraquecimento fez com que voltasse a florescer de uma outra maneira, né? Visto que o comércio, a questão do dinheiro, sabe? As pessoas entendendo que Deus quer o sofrimento e Deus não quer o sofrimento, né? Você vê, lógico que com muito respeito à fé das pessoas, né? Você vê, assim, as pessoas se autoflagelando, achando que vai conseguir, né, a evolução espiritual por isso. Não. Deus quer o nosso melhor. Quando a gente está em sofrimento, podemos analisar que alguma coisa está errada na nossa vida, que não estamos no caminho do Pai. O sofrimento é isso. Não, olha pra mim que eu fico nervoso. Olha pros meninos lá, você olha pro lado de Santinho, você olha pro neném, senão o que os outros vão achar? Eu vou achar que eu tô errado. E a mulher já acha que vai acontecer. Então é isso, gente. É que a gente busque Deus e que a gente encontre, né, esse amor, né, essa misericórdia divina. Que Deus quer o nosso melhor sempre. E como é que foi o seu primeiro trabalho? Ou desde criança, isso é uma rotina na sua vida? Porque esse trabalho de ação social, parece que começou com você com 5, 6 aninhos de idade. Foi com 5, 6 anos, né, que eu eu ganhava, igual eu falei, né, ganhava caixa de bombom dos meus pais, moranguinho, eu já ia pra rua pra fazer distribuição, né? Então isso eu tinha o quê? Eu tinha 4 anos de idade, porque se eu... Já era um trabalho voluntário. Já era um trabalho voluntário. E a minha casa, né, ela vivia cheia de crianças. E eu sempre entendo dessa seguinte maneira, que eu encontrei 3 verdades minhas, né? A verdade da realização pessoal, a verdade da felicidade e a verdade de você, né, você estar em estado de plenitude. Então eu falo com propriedade. Realização pessoal. O que seria realização pessoal? É você fazer o que você ama. Você faz o que você ama, você terá realização pessoal. Porque são 3 pilares de extrema evolução, né? Realização pessoal, plenitude, felicidade, quem não quer? Nossa. As pessoas estão em busca. Mas para você conseguir adquirir essa evolução, né, esses 3 pilares da evolução espiritual, você passa para realização pessoal, que é fazer o que você gosta. Plenitude. Como que a gente consegue a plenitude? Dando o seu sangue
por algo que você gosta, isso você adquire. O que é dar o seu sangue? Ou seja, dar o seu melhor, entendeu? Realmente você juntar todas as suas forças e jogar naquilo que você ama. Necessariamente você vai ter plenitude. A plenitude traz uma paz. E o que é o estado de paz? É a consciência tranquila, que você fez o seu melhor. E o último pilar, que é a felicidade, que todos buscam a felicidade e que eu, graças a Deus, já adquiri, é você compartilhar. Não tem como você ser feliz sozinho. Não tem como você ser feliz querendo coisas somente para você. Você é feliz em compartilhar. A verdadeira felicidade é aquela compartilhada. Então são essas 3 verdades que eu já encontrei, que eu falo com propriedade e que eu estou passando para vocês também. E isso eu acho que você colocou, é que nós estamos vivendo esse programa Páginas da Vida. Nós já apanhamos adoidado para colocar isso funcionando. Mas a gente tem prazer, a gente tem raça, né? E a gente chega lá. Com certeza. Você falou do primeiro emprego e acabou a gente não colocando só o seu primeiro trabalho. Mesmo profissional. É profissional, rentável? É rentável. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei trabalhando, ajudando o meu pai na gráfica, né? Eu e minha irmã. Quais serviços você fazia? Eu fazia serviço de picote, intercalar, fazia carimbo, ajudava na separação dos papéis, entrega de encomenda, né? Isso eu tinha 14 anos de idade. E aí trabalhei por um bom tempo e logo depois, né? Eu consegui entrar para um grupo de teatro, né? Fazia teatro no conservatório também, da qual posteriormente eu me tornei a professora de teatro de lá, né? Do conservatório, e até executei uma peça que é o Mágico de Oz, que foi um sucesso absoluto, graças a Deus. E aí comecei a trabalhar com teatro, né? Fazia as peças em animações de festa, juntava as pessoas, ia para os festivais de teatro também. E aí nós montamos uma companhia de teatro, chamada Companhia Metáfora, aqui em São João. Em São João del Rei não tinha ainda nem faculdade de teatro, né? Não tinha nada, só tinha, na verdade, o conservatório que trabalhava com aulas, mas não trabalhava com montagens de espetáculos. E nós começamos a montar vários espetáculos, fazíamos projeto teatro escola, né? Que nós movimentávamos as cidades aqui do entorno, né? Então a gente fazia praticamente em todas as escolas esse projeto Teatro Escola. Então eu tenho muita gratidão por esse trabalho que eu pude, né, estar realizando algo da minha alma. E esse trabalho começou você, mais outras pessoas? Era um grupo de teatro, né? Eu ali ainda não era... Eu era somente a atriz. Somente uma participante. Eu era a atriz daquela companhia. Quem desenvolveu esse projeto? O Otávio, né? Que era um morador também de São João del Rei, um estudioso de teatro, né? Ele era dramaturgo, ele é dramaturgo também, então ele montou a companhia, ele era o diretor, da qual ele escrevia as peças, escolhiam os atores e nós executávamos, né? E ele fechava com todas as escolas também. Além de ser também diretor, produtor, ele era, além de ser diretor e atuante, ele também era produtor cultural. Então ele foi... Otávio Neves. Otávio Neves, Otávio Neves. Irmão de Tancredo Neves. Ele tem parentesco com Tancredo, é o tio dele, não é irmão não. Ah, não é irmão. Não, ele é mais novo. É mais novo. Ele é mais novo. Um excelente, e da qual eu tenho muita gratidão, porque assim, aprendi muito, né? Aprendi tudo, na verdade, nesse universo, né? Se tornou um espelho para você desenvolver os outros projetos. Sim, aí hoje em dia eu mesmo tenho a minha escola, né? O Otávio seguiu outra linha, que é a linha do cinema, das artes visuais. Cada pessoa da nossa turma seguiu um caminho, e o meu caminho foi ter a minha escola de teatro e escrever as minhas peças. Através do momento das peças, a dificuldade para fazer um trabalho desse poder vingar. Já pensou em desistir alguma vez? Nunca. Nunca? Nunca. Desistir não é comigo, jamais. Jamais. Eu aprendi que
todos os nãos que a gente recebe são portas para sim, né? Vamos supor, se eu vou... Então eu tô feito. Pô, gente, ó, pode contar aí, eu vou acabar ficando milionário com esse programa de rádio aqui, viu? Porque eu tô feito. A quantidade de não, menina, é brincadeira. Então vai aparecer o sim. Lógico, a gente não pode desistir, porque assim, o não você já tem, né? Você tá à procura do sim, e o sim acontece por vontade divina, né? Porque eu acredito que tudo tem um propósito espiritual. Uhum. Perfeito. Você, já estamos com quantos? Vamos agora a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se o amigo fala, Eu boto fé oi, vê se passam em casa pro café. que a água já tá fervendo. Quer? É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. O café que o mineiro faz. Pois bem, gente, voltamos agora com o Página da Vida de hoje, desse ser de luz da Marcela Paiva, que vai falar das suas ações, vai falar das suas medalhas, né? Das suas orações ela já falou bastante. Vamos falar agora dessas ações, que é o Centro Cultural Anjo Luz. Isso, é como você falou, né, das ações. Não adianta nada a gente orar e não agir, né? Tanto que a palavra oração vem no final a ação. Precisamos agir em prol da humanidade, em prol do nosso sonho e do nosso propósito de vida. O Centro Cultural Anjo Luz, ele foi uma inspiração divina. É porque eu queria atender um número muito grande de pessoas, né? Então ele é um ponto de luz no bairro do Bom Pastor para atender toda a comunidade, inclusive as pessoas da comunidade serão os próprios instrutores dos cursos e oficinas que serão oferecidos no Centro Cultural. Então eu quero agregar as pessoas realmente da comunidade, entendeu? Fazer com que elas deem as próprias oficinas que serão oferecidas no curso. E já tenho essas pessoas. Graças a Deus, minha equipe já está sendo formada, essas pessoas já estão aparecendo, são oficinas diversas, teremos oficinas de bordado, crochê, jiu-jitsu, arte expressionista, canto, violino, isso tudo lá no Centro Cultural. Menina, é muita coisa. Gratuito para a comunidade. A única mensalidade que será o único valor, né, que as pessoas terão que pagar são as crianças inscritas para a parte da manhã. Na parte da manhã será cobrado das crianças, mas uma mensalidade também, assim, muito só para ajuda, superficial. Nem é mensalidade, é uma ajuda de custo para mantermos o Centro Cultural. À tarde serão feitas oficinas diversas, os cursos, e à noite as aulas de teatro, né? Como você conseguiu? Porque, querendo ou não, os custos não são baixos assim. Muito para se alto. manter. Muito alto, gente. Como você consegue desenvolver um projeto desse? Eu confio em Deus. É assim, é uma confiança. Eu entrego tudo na mão dele, eu entrego os meus sonhos, as minhas vontades, eu falo do que eu preciso e no momento certo aquilo aparece. É uma confiança. É você confiar. E para você confiar na mão divina, né, em Deus agindo em prol dos seus sonhos, você precisa ter um desprendimento, um desapego muito grande.
Porque confiar em Deus é fazer com que a cada dia a sua página esteja em branco. Lógico que você faz algum planejamento, mas você sabe que o planejamento maior, as vontades do Pai estão acima da sua. Então, eu fiz isso tudo. Na verdade, eu fui só um intermédio. Isso é providência divina mesmo. Há quanto tempo esse projeto está em andamento? Então, foi o seguinte, são vários projetos que eu já desenvolvo, né? Só que o Centro Cultural Anjo Luz, ele foi a partir de uma necessidade de busca de propósito. O propósito da minha alma. Tanto que eu já trabalhei em diversos locais, cidades, dentro da minha formação em pedagogia, em supervisão, orientação, coordenação. Tudo isso eu já trabalhei. E foi, na verdade, um estágio para eu chegar aonde eu estou hoje, né? Que é a direção geral do Centro Cultural. E qual foi a sua pergunta mesmo? Há quanto tempo anda esse funcionamento? Então, aí foi a partir dessa minha necessidade de autoconhecimento, né? De mergulhar nas minhas questões existenciais, que eu fui atrás de um astrólogo e ele não sabia nada sobre a minha vida e ele fez meu mapa astral. O mapa astral tudo está cronometrado, é uma sincronia. Deus é geometria, Deus é organização. Para vocês entenderem, a natureza é extremamente organizada, né? Então, ele fez meu mapa astral e estava lá que em julho desse ano... Pode continuar? Lógico. Você é uma atriz, isso é parte natural. E assim, o que acontece? Na hora que chegou em julho desse ano, no meu mapa astral, estava dizendo que eu ia trabalhar com espiritualidade. E isso eu fiz no início, lá, que era em 2017, né? E o rapaz nem sabia o que eu era, o que eu fazia, minha busca, nem nada. Então, assim, ele falou, em julho de 2018, tá aqui no seu mapa astral que você vai começar a trabalhar com a espiritualidade. Você vai ter uma luz interior muito forte, da qual você vai trabalhar com crianças, sabe? Então, assim, ele fez foi o Fred Campos, ele fez toda essa trajetória. E a partir daí, dessa minha busca, primeiro, né, de saber o que era o propósito da minha alma, porque eu já estava, o quê? Cansada de sofrer. Essa é a realidade. Eu não queria mais sofrer, entendeu? Eu tava cansada. Mas sofrer de quê? Com tanta energia assim? Não dá nem tempo de sofrer, ué. Não era nem pelas minhas causas, né? Eu estava cansada de sofrer, talvez alguns sentimentos que eu precisava trabalhar, que era a questão de expectativa em relação ao outro, né? Porque quando a gente cria expectativa na ação do outro e o outro não corresponde àquilo, o que acontece? Frustração, e a frustração causa o sofrimento. Então eu comecei a identificar pontos de sombras na minha essência, né, na minha existência, que eu precisava iluminar. E eu só iluminaria a partir da coragem de mergulhar em mim mesmo. Porque você tem que ter muita coragem, porque dói. Dói saber que você, assim, tem mazelas, que você precisa iluminar. Eu sou um ser humano... como qualquer ser humano aqui na Terra, nessa condição. Talvez, acredito eu, um ser humano que veio trazer luz. Então, por isso que eu tenho essa energia, essa vivacidade que vem desde criança. Se pegar minhas fotos, da qual eu vou te mostrar também, eu estou esplendorosamente feliz. Então, a felicidade, essa alegria, ela é constante. Eu sou uma pessoa alegre. Só que eu queria parar de sofrer, ou seja, eu queria evoluir espiritualmente, né? Então eu mergulhei, mas eu mergulhei mesmo, sabe, em todas as minhas partes onde eu já tinha identificado, onde eu precisava melhorar, para que eu parasse de sofrer desnecessariamente, porque eu não posso, isso é uma coisa do meu propósito, eu não posso perder tempo, sabe, Jean? Então, assim, o fato de sofrer é perder tempo. Hoje eu já enxergo que sofrimento é perder tempo. A dor é condição de todo ser humano aqui na Terra. Todos os seres humanos, todos os santos, todos os endiabrados, todas as pessoas sentem dores existenciais. Isso é normal. Todo mundo falou que é humano, tem dor existencial. Só que o sofrimento é perca
de tempo. O Sodinho costumava falar o seguinte: deixa para sofrer no momento que você tenha que sofrer. Não sofra antes da hora, que muitas vezes essa coisa pode não acontecer. Eu acho que tem alguma coisa a ver nisso. Sim, lógico, porque a preocupação, né? Você vai se ocupar de algo que ainda nem aconteceu. Então é um gasto energético muito grande. Então você chegou a viver isso? Vivi tudo que eu falo, tudo que nas minhas palestras, aqui na entrevista hoje, tudo é com propriedade de vivência mesmo. Eu mergulhei na minha existência. Isso não é uma teoria, é uma realidade. É uma realidade. Se você quer parar de sofrer, você precisa necessariamente trabalhar algumas questões em você. Porque não é ninguém que te faz sofrer, entendeu? O outro é o outro. É você que se coloca na condição de permitir que o outro tenha poder sobre os seus sentimentos. Aí vem a blindagem emocional e tudo mais. Que eu estudo, né? Sou uma estudiosa dessa área, que é a educação emocional e da espiritualidade também. Hoje você tem quantos alunos? Então, o Centro Cultural, ele atende 30 crianças, né? Para aulas diversas. Isso na parte da manhã. Na parte da tarde, são umas 50 crianças. Então, ao todo, o quê? 80. E na parte da noite, que são as aulas de teatro, é umas 70 crianças. Então, dá o quê? 150, né? De manhã, tarde, noite? Isso. O Centro Cultural é manhã, tarde e noite. Isso, um Crianças. dele. Aí tem, na verdade, os adultos também, né? Porque os adultos, eles também fazem aula comigo, né? Eu tenho turmas de adulto de teatro, eu tenho as palestras, então é muito rotativo, sabe? Lógico que tem aquelas pessoas que já estão comigo, que igual na escola, né, de teatro Marcela Paiva, já tem gente que está comigo já tem anos já em trabalho de uma peça, né? E a gente sempre está em apresentação no Teatro Municipal daqui de São João del Rei também. Como faz para a pessoa que está interessada, nos ouve, para entrar em contato com você, para participar, conhecer esse Centro Cultural Ângelo Luiz? Bom, eu já quero te fazer um convite a você, Sim, né? Eu quero que você seja meu próximo aluno. Jura? Juro, lógico, de teatro. Eu quero que você faça a peça Romeu e Julieta. Você vai ser o narrador, né? O que costura toda a história. Aqueles personagens, né? Aqueles personagens que abrem, né? Igual na história que a gente estuda do teatro, aqueles personagens que vêm abrir a história, né? Eu quero que você faça esse tipo de trabalho. Acredito que você vai aceitar, né? Esse desafio de ser o narrador. Desafio é sempre. O narrador da peça Romeu e Julieta. Mas para quem quiser, né, ter esse contato com a arte do teatro, que eu acredito que é uma arte, é uma grande potência transformadora do ser humano, então é só entrar em contato pelo telefone 32988331412. Repetindo, DDD 32 988331412. Vai falar diretamente comigo, Marcela Paiva. Eu vou agendar um teste que é feito para todos os alunos que entram na escola de teatro. É feito um teste para eu ver a aptidão e para ver qual turma que a pessoa vai entrar. Isso também dá respeito caso você, pai e mãe, queira também inscrever seu filho nas aulas de arte em geral, que o Centro Cultural tem para as crianças, né, de 4 a 12 anos, musicalização, yoga, teatro, contação de histórias, jiu-jitsu, temos meditação, temos musicalização, reforço escolar, alfabetização pela consciência fonológica. E eu queria falar que um dos maiores projetos, né, que eu desenvolvo lá no Centro Cultural é a questão da alfabetização para aquelas pessoas que não são alfabetizadas, que não tiveram a oportunidade, né, de se alfabetizarem na idade certa. Então eu faço esse trabalho de alfabetizá-los e é gratuito também, além dos outros projetos que a gente vai falar agora, né? Tudo bem, o neném pode participar e também Eduardo Sandin pode também. Sim, lógico, com certeza.
E eu convido a todos, você que tem um grande talento, o Centro Cultural não é meu, o Centro Cultural ele foi criado para nós. E queira passar isso para a humanidade, trabalhar tanto com o público infantil como o público adulto, lá é aberto para todas as pessoas que querem manifestar a arte em prol da humanidade. Fica aí a dica, viu? Vamos falar agora de Fridushita Artes e Eventos. Então, Fridushita Artes e Eventos, eu tenho muito carinho. Por que esse nome Fridushita? Fridushita. Isso, Fridushita é um apelido da Frida Kahlo, né? Então é em homenagem a ela, porque eu a considero um ícone, né, da mulher, da força interna, dessa transformação e superação. A história da Frida, ela me encantou antes dela fazer esse sucesso todo, né? Foi o quê? Foi em 2004, eu sou uma grande leitora e eu peguei o diário dela lá na Biblioteca Municipal daqui de São João del Rei. E comecei a ler o diário dela e fiquei encantada, assim. E logo depois, né, saiu o filme da história dela, um filme hollywoodiano, muito bem colocado, mas eu ainda sou daquelas pessoas que o livro traz mais, muito mais... Tchan, isso mesmo, tem um tchan maior, né? Tem as coisas que são colocadas que estão mais nos livros do que no filme. Mais presentes. Isso, o filme é mais restrito, né? 2 horas no máximo. E aí eu criei a Fridushita Artes e Eventos. Foi de um percalço no meu caminho que saiu a Fridushita. Eu trabalhava na escola Luzia Ferreira e eu fui contratada lá para trabalhar com crianças de alta vulnerabilidade e crianças com muita dificuldade. E eu trabalhei muito, eu acordava 3 horas da madrugada, sabe? Para fazer café da manhã para os pais, porque eu queria agregar mais os pais, né? E aí foi gerando um desconforto, porque quando você faz o bem, acaba também mostrando o mal. Justo. É justo, né? Então assim, aí foi um desconforto, eles não tiveram a capacidade de entender, de se agregar, né, a arte que eu levei para a escola. E eu fui retirada dessa escola. Só que aí foi muito bom, porque eu falei assim, o quê? Eu com toda essa minha potência, essa minha carga cultural, sabe? Eu não vou ficar me choramingando sobre isso, né? Quem perdeu realmente foram as crianças. E assim, foi devido aos professores que não conseguiram, né? Entender esse processo artístico. Eu falei assim, o que? Eu jamais. Então eu ultrapassei isso e montei a minha empresa, Fridushita Artes e Eventos. E nesse mesmo ano, da qual eu tinha sido desligada dessa escola, a pedido dos professores, os pais fizeram abaixo-assinado, foram na casa da prefeita, sabe? Fizeram aquele alvoroço todo para que eu tivesse oportunidade de ficar, né? E realmente foi decidido que não, na época. Que ótimo, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, porque foi através disso que eu falei, não, é que isso, eu sou uma grande potência mesmo. Olha o que eu tava fazendo dentro dessa escola. Agora eu vou fazer, sabe o quê? Pro mundo. Do não aconteceu sim. Sabe? Do não aconteceu sim, isso mesmo. O percalço virou uma alavancada. E aí eu fechei nesse ano, eu fechei com tantas cidades e montei um circo. Que eu tenho um circo, chama Circo da Alegria. Então eu atuei em diversas cidades, fiz projetos fabulosos. Graças a Deus recebi muito dinheiro, até ultrapassava o valor que eu recebia nessa escola, né? Ultrapassava muito até. E assim, comecei. E aí foi indo. E aí montei a Fridushita. A Fridushita trabalha com esse desenvolvimento, né, do teatro. Trabalhamos também com palestras motivacionais, interpessoais, teatro empresarial também. Trabalhamos com eventos de festas, animações em geral e a minha especialidade que são as princesas, né? Eu me visto de princesas, me torno, transformo, sou a Frozen, mesmo com esse cabelo meio uma faldinha, né? Eu tenho muitos figurinos, perucas e tal e fica perfeito.
Isso aí. Mas tá muito chique. Se caso precisar, minha menina, se caso você precisar de conservar esse cabelo maravilhoso, preciso, viu? a minha menina tem um salão maravilhoso, show de bola, e tem o dom também. Conforme você tem o dom da arte, né, de se expressar, ela tem o dom de mexer com os cabelos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a escola de teatro Marcela Paiva. Então, eu fui professora do conservatório, né, de música, da qual foi muito bom e eu fiz grandes amigos, tanto que a avaliação que eles fazem dos professores, né, a minha foi a melhor, pela graça de Deus. E assim, eu dei meu sangue lá no conservatório. E no outro ano, os meus alunos queriam que eu continuasse, só que foi opção minha não continuar no conservatório. E o Anthony me cedeu o espaço do conservatório e que eu continuasse com as minhas turmas, né? O Anthony, diretor, né? Diretor. Isso. Então eu continuei fazendo os teatros lá e tudo mais, com várias turmas. E apresentações. Nós fizemos apresentações e hoje, na verdade, o que eu penso no Centro Cultural? O Centro Cultural é para atender todos esses projetos, né? O Centro Cultural vai estar, na verdade, é a ponta do iceberg, onde as ramificações são os projetos diversos que eu desenvolvo. Tanto a escola de teatro dentro do Centro Cultural, os outros projetos que nós vamos falar aí sobre eles um pouquinho, né? Eles estão todos ligados ao Centro Cultural. Então, o Centro Cultural é a pontinha de luz que vai ramificando e vai vindo esses projetos maravilhosos. Com essa capacidade toda de expressão, nunca pensou em ir para uma Globo? Eu tive muitos convites, sabe? Convites, assim, grandiosos. Só que a minha alma sempre gritou pelo lado social. Então, assim, o sucesso pra mim, a fama, não tem nada a ver em estar, sabe, brilhando em grandes, né, vista grande socialmente, né, grandes emissoras de TV. Uma porque eu nem assisto TV, né, já tenho o quê? Já tem 15 anos que eu não ligo a televisão. Não dá tempo, né? Graças a Deus, né? Não dá tempo, eu não ligo a televisão. Eu gosto muito de cinema, né, mas TV eu não perco meu tempo com isso. Então eu recebi sim, só que a minha vontade era muito maior do lado social, de agregar o outro à vida. E isso ia fazer com que eu me perdesse, entendeu? A fama, quando sobe pela cabeça do ser humano, ele se perde, caso ele não tenha valores muito, muito firmes, né? Então foi uma escolha minha não ir por essa área, porque sucesso para mim é fazer com que uma pessoa respire melhor depois da sua presença. A gente volta já já. Circuito Pneus, esta empresa valoriza sua história. A Circuito Pneus tem uma linha completa de pneus de carros nacionais e importados, tudo em até 12 vezes no cartão. A Circuito Pneus tem também serviços de mecânica em geral, serviços de suspensão, de embreagem, de correia dentada, alinhamento, balanceamento. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Lá também você pode trocar o óleo do seu carro, filtro de combustível, filtro de ar. Circuito Pneus, tudo em até 12 vezes no cartão. Circuito Pneus, Avenida Leite Castro 2722. O telefone é 3372-3546. Fale lá com o Giovanni, com a Simone, com a Suzane. Circuito Pneus, atendimento e serviços nota 10. Gostoso como amizade, eu sei que é. Se o amigo falar, Eu boto fé oi, vê se passam em casa um café. que a água já tá fervendo. Quer? É café soberano, é Brasil, é Minas Gerais. O café que o mineiro faz. O café que o mineiro faz. Pois bem, gente, estamos de volta com Páginas da Vida de hoje com Marcela Paiva. Ela já contou aqui sobre o Centro Cultural Anjo Luz, já falou sobre o Free do Chita, Artes e Eventos, já falou também sobre Escola de Teatro Marcela Paiva.
que vem mais por aí em termos de projetos? Então, tem um projeto que está sendo executado, né? Já tem um tempo, que também agora faz parte dos projetos do Centro Cultural Anjo Luz, que é o projeto Fada Baby. O que seria esse projeto? Eu tive, assim, uma inspiração divina também para ajudar essas mamães carentes que engravidam e não têm condições de ter o enxovalzinho, né? Então, eu monto todo o enxoval e vou pessoalmente na casa das pessoas solicitadas, né, e que eu fico sabendo, que alguém indica, para entregar para essas mamães esses enxovaizinhos, né, para esses bebês que estão chegando aqui no nosso planeta e que nós temos a responsabilidade também de tratá-los muito bem, porque eles são as nossas sementes, né. E o projeto, como eu já tinha dito, né, da alfabetização das pessoas que não tiveram oportunidade de estudarem no tempo certo, e também a sopa, né? A sopa distribuída para os moradores de rua juntamente com roupas de adulto e infantil que são doadas, né, encaminhadas para as famílias mais necessitadas. Todos esses projetos são desenvolvidos agora no Centro Cultural Anjo Luz, da qual eu sou idealizadora, e tem um conceito que é a cura pela arte e o amor. Eu acredito somente que a arte e o amor curam as pessoas. Como faz as pessoas para poderem te associar, te poder ajudar no desenvolvimento desse projeto e de outros que podem ainda vir por aí? Então, eu preciso mesmo de pessoas que estejam ou querem se engajar, né, nos projetos sociais. Essas pessoas, elas podem me procurar lá no Centro Cultural Anjo Luz, que fica localizado na Avenida Josué de Queiroz, aquela avenida principal do bairro Matozinhos, número 1393, em frente à padaria Estação do Pão. Então é um local lá que é azul, porque eu quis já pintar azul para já mover, né, a questão, a energia do céu, né, azul e branco. E os projetos são lá, é só me procurar. Você sabe por que também eu gosto do azul? Porque eu sou cruzeirense. Eita, mundão, velho! Então o azul é cor maior mesmo, gente. Não tem jeito. Você torce pra quem? Pro Atlético, não? Eu torço. Pro Galo? Então, a minha família tem a parte do meu pai, né? E a parte da minha mãe também. Eles torcem mais pro Galo, né? Mais pro Galo. Eu tenho um sonho que eu ainda não realizei. Eu quero realizar. Eu quero ir no Mineirão, assistir um jogo do Atlético e do Cruzeiro. Aí você vai definir, você vai passar. Aí eu defino. Aí se você eu sou vai de um, passar. eu sou do outro. Se eu sou do azul ou do preto e branco. Porque eu também gosto de preto e branco, sabe? Então eu vou decidir. Mas meu sonho é ir lá comer aquele tropeiro, sabe? Que todo mundo fala. Da minha família toda já foi. Só que eu não tive ainda a oportunidade de ir. E é um sonho. Quero ir lá, ó, e ver quente. Eu tenho até um ditado outro dia. Eu falei que se caso, quando eu morrer, se eu for pro céu e lá não tiver cruzeiro, não é céu, é inferno. É o inferno. E lá na sua loja, você vende blusas do Atlético? Vendo do Galo. Eu, independente, eu com a minha mulher era atleticana. Era atleticana, então né? Quer dizer, independente disso, eu tenho sempre uma convivência. Meus grandes amigos são atleticanos, tem a Gelminha, essa semana mesmo eu tive a oportunidade de comer aquele churrasco gostoso, aquela picanha gostosa. Eu sou vegetariano, adoro carne, né? Você adora carne. E tipo com o Luiz Carlos, outro companheiro fantástico, filho do Nicolau Briguente, que foi grande radialista em São João, junto com Perrelinha Anderson, que eu chamo ele de Zezé Perrella, também atleticano. Então eu convivo bem com todos os lados, né? A loja é todas torcidas. Eu sou cruzeirense, mas respeito o outro que é atleticano, o outro que tem outra opção de torcer para outro time. Eu acho que é por aí. A gente tem que respeitar as diferenças, né? Às vezes nós somos irmãos, somos companheiros, mas palmas das mãos não são iguais, né? Com certeza. Então é por aí. O importante é a gente procurar ser útil conforme você é. Né? E isso eu procuro ser, muitas vezes não consigo, né? Mas é o que a gente tenta todo dia. Eu acho que o nosso ouvinte, a gente que está acompanhando a gente pelo Face também, deveria tentar, que eu acho que isso é bom demais, né?
Olha, vale agora para a gente poder encerrar essa oportunidade que você teve de se expressar um pouco da sua história, porque se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar semanas aí contando a história. Porque você tem história e tem expressão até para poder contar. E eu sou contadora de histórias também, né? Que isso. Então, eu sou muito grata a esse convite que você fez para eu estar aqui hoje, falando um pouquinho, né? Não tem nem como eu contar toda a minha história, que a minha história é uma história muito grande e rica, de muitos detalhes, de muitas provações, de muita elevação espiritual. E eu quero deixar para vocês, né, que vão ser os ouvintes dessa entrevista, que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Uma pessoa viva é uma pessoa que tem sonhos, e os sonhos nos motivam a ir em frente. Então, independente de qualquer coisa, vá atrás dos sonhos de vocês. Como eu vou, como nosso amigo vai, como muitas pessoas vão, mas tem aquelas pessoas que precisam de ter um empurrãozinho, e esse empurrãozinho eu tô dando aqui agora para vocês. Aconteça o que acontecer, foquem nos sonhos de vocês. Vamos aproveitar, você esqueceu de um detalhe, então um empurrãozinho, um pouquinho nos seus pais. É lógico, não esqueci não. É? Não esqueci não. Não tem nem como esquecer, né? Então, eu sou muito grata à minha família, que é uma família que está unida até hoje. Meu pai e minha mãe são casados. E assim, é muito bom ter eles ainda perto de mim. Então, o que eu puder fazer para compartilhar momentos com eles, eu estarei perto deles. Foi uma opção minha, igual você me perguntou, né? Se eu tive oportunidade de ir para a Globo, tive oportunidades grandes e tal. Tive grandes oportunidades, grandes chamados, grandes convites, mas eu não quis aceitar porque, para mim, é importante eu estar em contato com a minha família, com a minha raiz. Isso me fortalece. E o não estar lá, eu posso realizar também coisas maravilhosas aqui. Então, que a gente realize algo em prol do ser humano em qualquer lugar que a gente esteja. A gente não precisa estar na África para ajudar as crianças da África, e nem na Síria para ajudar as crianças da Síria. Eu estou aqui hoje, aqui e agora é o momento mais importante da minha vida, e é aqui que eu tenho, na verdade, condições e propósito para realizar algo melhor para essas pessoas. E falando da minha mãe e do meu pai, do Carlos e da Regina, sou muito grata, principalmente por algo que é essencial e eu não tenho nem como devolver isso para eles, que é a vida. A vida é a mais importante e eles me deram isso, a vida. E te deram também a oportunidade, não de ser uma estrela da Globo, mas de ser um astro para iluminar as pessoas que precisam. Oh! Viu, gente? Que lindo! Tchau, tchau! Tchau, gente. Obrigada. Oh, ficou lindo! Adorei! Mais um no finalzinho, faz o final Já novamente. vi, tchau, tchau. Faz o final de novo, porque você fala até amanhã, tchau, tchau. Você vai falar até Não, amanhã, deixa, não? porque às vezes pode ser na sexta-feira o programa dela e fica pra segunda-feira. É isso, acabou os 10 segundos. O meu nome é Néia. Meu Deus do céu. É isso, acabou os 10 segundos. O meu nome é Néia. Já falou sobre o Free do Chita, artes e eventos? Não mostra a careca, por favor. Aí fica difícil. Você não quer que mostre a barriga, não quer que mostre a careca. Não, é frio mostrar a barriga do que a careca.